Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Estou aqui para estudarmos juntinhos um texto da irmã Erica Andrews que se chama Apegue-se à Verdade. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. Quando nós estudamos o texto do Manancial, fazemos o nosso devocional, lemos a porção bíblica, nós somos inspirados, exortados e edificados. E isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Erica Andrews. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, vamos iniciar pedindo a Deus que esteja conosco. Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos ensines, que nós possamos estar atentos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ter a liberdade de estudar a tua palavra, de meditar sobre ela. Obrigada, Senhor, que nós possamos aproveitar esse momento e que possamos aplicar tudo o que nós estamos aprendendo. Amém. Meus irmãos, então, nosso texto bíblico está em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 15 até o 25. E diz assim, é irmão Paulo, apóstolo Paulo falando. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, ao seres renovados no vosso modo de raciocinar e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amém? Bom, irmãos, então assim, antes de darmos sequência, compartilhe aí nossa mensagem com as pessoas que você ama. Vamos pedir às pessoas que se inscrevam no canal, porque a palavra de Deus está sendo pregada, Como eu sempre digo, quem escreveu o texto não fui eu. E aqui a gente lê a palavra, compartilha. Então, não vejo por que você agora não pedir para alguém seguir a gente, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Bom, o nosso texto chama-se Apegue-se à Verdade. E o versículo escolhido é o 25, que diz: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, irmãos, conforme está em 1 João 14, 6, Jesus fala assim, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus está dizendo o que aqui? Que ele é caminho, ele é vida, mas ele é verdade. Então, Deus ama a verdade. Por quê? Porque é um atributo dele, um atributo do caráter dele. Que Jesus falou, a gente acabou de ler na sua palavra, eu sou a verdade. Então, se ele é a verdade, nós devemos seguir o exemplo dele, seguir a verdade.
Agora, de quem que é a característica da mentira, né? Se a verdade é característica de Deus, de quem que é a mentira? Ora, a gente sabe muito bem, né? Desde o princípio, Satanás, ele não usou a verdade, ele não se apegou à verdade. E lá em João 8:44, o Senhor fala assim, quem pratica... Não, desculpa. João 8:44, Jesus fala assim, fala a sua própria língua. Ele, né, o diabo, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, quem pratica a mentira se assemelha ao que o diabo faz, né? Como tá em João 8:44. Vou ler de novo para vocês. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, nós sabemos que Jesus é a verdade e o inimigo, o diabo, é o pai da mentira. Então, quem mente fica igualzinho, né, ao pai da mentira, que é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo. Então, num mundo como esse que a gente vive, né, que tudo é relativo, é a minha verdade, é a sua verdade, então como se a verdade não fosse uma coisa, como se a verdade fosse abstrata, né, não fosse uma coisa concreta. Parece que quando a gente mente é um caminho mais fácil para resolver todas as coisas, né? Como diz o Chaves lá, evita a fadiga, né? Então a gente tem um conflito complicado, mente e resolve. Olha que firmeza. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte, que não é isso que a palavra de Deus, a Bíblia, ensina a gente. A palavra de Deus diz que a mentira gera consequências profundas e não vai fazer bem nenhuma a qualquer relacionamento. A verdade fortalece casamentos, fortalece amizades, fortalece famílias. Por quê? Porque ela expressa humildade, ela expressa confiança, ela expressa fidelidade. E em cima destes baluartes, né? Humildade, confiança, fidelidade, qualquer relacionamento vai para frente, né? Porque em cima da verdade não há o que temer. Então, por mais constrangedor, por mais difícil que seja, a gente falar a verdade, que às vezes é difícil mesmo, né? É sempre a melhor opção. Lá em Provérbios 12:6 diz assim, ó. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras do justo salvam vidas. Então, o que acontece? A gente não pode ficar em dúvida. A gente tem que ser verdadeiro sempre. Mesmo que a gente falar, eu vou perder aquele amigo, eu vou chatear aquela pessoa, eu vou perder alguma coisa, eu vou perder dinheiro. Não, sempre fale a verdade. Fala a verdade em amor. Lembra que Jesus Cristo nos deixou exemplo para a gente seguir. Ele mostrou para a gente que é possível falar a verdade em qualquer situação. Então, a gente tem que ter o quê? Na mente da gente, que é somente a Deus quem a gente tem que agradar. Não é mais ninguém. Se a gente puder agradar o outro, que bom, vai ser maravilhoso. Mas o nosso objetivo é agradar a Deus. Por quê? Porque um dia todos nós vamos nos estar diante dele e dar conta, prestar conta de tudo que a gente fez. Então, que a gente possa realmente desejar o mesmo que o salmista desejou aqui no Salmo 19:4. Ele diz assim, ó. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até o confim do mundo. Perdão, irmãos, 9:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Vou ler novamente. Salmo 19:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então, irmãos, essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso foco, né? Que a gente possa realmente fazer todas as coisas baseadas na verdade para ser agradável a Deus, para sermos agradáveis a Deus. Amém?
Bom, nosso manancial termina assim, ó. É a Deus quem devemos agradar em primeiro lugar. Bom, agora eu vou terminar aqui, né? Deixando meu abraço, ó. Um abraço diário de ursa. Lembrando que para nós que sabemos que temos que nos apegar à verdade sempre, para nós o abraço dá super certo. Quero que vocês se lembrem também do versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: por maior que seja o desafio, ó, não tema. Vai com medo, mas vai. Sabe por quê? Você não precisa temer, porque Deus já está lá.